Fraternais saudações, bem-vindo a mais um episódio aqui na Barca do Caronte, neste, que é o nosso 20º vídeo, continuando a série Os Elementos, falaremos da água, já falamos do fogo e já temos também o nosso vídeo introdutório, então se vocês não viram, deem uma olhada lá, tá certo? Então, sem mais delongas, entreguem-me suas dracmas, porque a viagem vai começar. Bom, dignos, como havia dito, nós já falamos da introdução sobre os elementos, já falamos sobre o elemento fogo, e agora nós vamos falar sobre a água. Bem, veja, assim como o fogo, na tradição hindu, né, que é a base que nós estamos tirando uma parte desse nosso conhecimento sobre os táttivas, a água aqui vai ser chamada de apas. E, novamente, a referência bibliográfica que eu estou usando é o livro Iniciação ao Hermetismo, do Franz Bardon. Recomendo a leitura, o estudo, tá certo? Pois bem, o elemento água, ele vai se formar também, assim como o fogo, a partir do akasha, do éter, tá certo? E, bom, quais são as chaves arquetípicas do elemento água? Vale lembrar também que, apesar de nós estarmos fazendo um vídeo para cada elemento, eu havia dito que talvez eu fizesse em pares, né, opostos, mas eu decidi fazer um para cada elemento. Mas apesar de estar separando dessa forma, essa é uma escolha meramente didática, tá? Porque na vida real, no mundo, né, a gente vê todas essas coisas sendo um todo o tempo todo. E, pois bem, e o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos a leitura do elemento isoladamente, para fins didáticos, mas nós também temos a leitura do elemento a partir daquilo que o elemento não é, ou a partir do seu oposto também, tá certo? Então nós vamos ter a leitura dos elementos, por exemplo, a leitura do fogo a partir do elemento água, que é o seu oposto. Nós também vamos ter a leitura dos outros elementos, por exemplo, do fogo, a partir do elemento terra, do elemento ar. Por quê? Porque esses elementos, eles se conversam e eles vão trazer para a gente um pouquinho da relação entre eles. E na relação entre os elementos, a gente também acaba conhecendo um pouco melhor os elementos. Mas o estudo da relação entre os quatro elementos é um pouco mais a posteriori, tá? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que, arquetipicamente, nós podemos pensar nos elementos através do seu oposto. Por quê? Veja, no fogo, né, quando a gente estudou sobre as chaves arquetípicas do fogo, o que a gente viu? Que o fogo era expansivo, quente, ele estava relacionado à vontade. E então, se a gente pensar da forma invertida, né, já que a água é o oposto, o elemento oposto, a gente vai ter o quê? Frio, ao invés de quente. Retenção, ao invés de expansão. Tá bom? Então, assim, esse tipo de lógica, ele é muito produtivo dentro das artes herméticas, tá? Então, é sempre muito interessante estar atento a fazer conexões conceituais, analogias, porque através desses malabarismos mentais, nós vamos tirar informações de onde aparentemente não tinha muitas informações, tá certo? Outra característica de chave arquetípica que eu quero colocar aqui é, entre muitas e muitas mesmo, aspas, magnetismo, tá bom? No vídeo do fogo eu acabei não mencionando, né? No fogo ele tem também, entre muitas aspas, uma chave arquetípica relacionada à eletricidade. Por quê? Bom, porque a eletricidade também pode gerar calor através de efeito Joule, por exemplo. Ou, se você pensar na natureza, um raio, né? O raio partindo uma árvore ao meio e ela pegando fogo. Ou o próprio raio em si, se você parar e pensar, aquilo é plasma, né? E é uma corrente elétrica de muita intensidade que tem uma temperatura mais ou menos 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. Então a eletricidade também pode ser relacionada arquetipicamente, que fique claro, ao elemento fogo, tá bom?
E da mesma forma, o magnetismo também vai ser, né, uma chave arquetípica, que fique claro, do elemento água. E por que eu estou dando essa ênfase então, né, de arquetípico e por que tantas aspas, tanto cuidado? Porque veja, por exemplo, quando a gente fala de magnetismo, a gente não pode confundir as palavras, né, os vocábulos, porque por mais que seja o mesmo vocábulo, magnetismo, esse magnetismo nesse contexto de ocultismo, de alquimia, de hermetismo, de esoterismo, de magia, esse magnetismo nada tem a ver com o magnetismo da física, que se estuda em física. Não tem nada a ver. Usa-se a mesma palavra por motivos históricos, por motivos tradicionais, mas essencialmente, conceitualmente, nada tem a ver, tá certo? Porque, por exemplo, a descoberta das propriedades magnéticas, né, da magnetita, ela é muito antiga, ela não é uma coisa tão recente, né? Vem da Grécia, né, na região da Magnésia, que tem uma série de cristais que tinham campos magnéticos, e aí eles percebiam que quando aproximava de metais isso gerava um efeito, né? São os ímãs. Só que conforme a ciência foi evoluindo e foram se estudando essas propriedades, o nome ficou. Só que nessa época mais precedente, em que na história da ciência, em que ciência e ocultismo andavam lado a lado, você não tinha uma certa clareza do que era o magnetismo em termos científicos, e você associava isso a algumas chaves arquetípicas. Então, nesse pretérito, né, da história da ciência, muitas palavras chegaram até nós, né, foram legadas até nós e dividem o mesmo passado histórico. Então, essencialmente não é o mesmo, mas a palavra é a mesma, tá bom? Então que fique claro para a gente não confundir, não fazer lambança, tá certo? E por que o magnetismo, tá? Porque dentro das características, né, do elemento água, das chaves arquetípicas, a gente vai associar esse magnetismo ao magnetismo pessoal, tá? Aquela pessoa magnética, tá certo? A gente vai entender isso mais um pouquinho aqui embaixo, quando a gente for falar de onde aparece essas chaves arquetípicas no hermetismo, tá certo? E o mesmo vale para o fogo, essa eletricidade, esse caráter elétrico do fogo vai ter a ver com essa questão da energia, do movimento. Então a pessoa elétrica, mas aquele sujeito é muito elétrico. Por quê? Tem muita energia, tem muito ímpeto, está sempre hiperativo. Então também divide essa mesma palavra, mas não é a mesma coisa, tá? Então a pessoa elétrica não é porque ela enfiou o dedo na tomada, por exemplo, né? Se isso acontecer, acaba sendo literal, mas enfim, a pessoa sobe. Bom, mas é importante não confundirmos os termos. Isso é muito importante. Polaridades. Novamente, nós vamos nos deparar com o conceito plus e o conceito minus, que o Franz Bardon utiliza no livro dele, Iniciação ao Hermetismo. Então, a polaridade plus, que da água, ela é doadora de vida. Como doadora de vida? Veja, ela é um elemento muito importante para a vida. Sem água não tem vida. Planeta Terra, planeta Água, planeta que tem vida. Certo? Outro exemplo muito importante, você, quando estava no ventre da sua mãe, você estava dentro de uma bolsa, né? Essa bolsa tem líquido, tem água, certo? Então, novamente, essa água protegia, nutria e por aí vai. Então, novamente, a água relacionada ao ventre feminino, à vida, tá certo? Que mais? Nutrir. Né? Acabamos de mencionar aqui o ventre, também a água carrega os elementos químicos para as plantas conseguirem absorver e fazerem os seus processos metabólicos e crescerem e tudo mais. Preservar, quando a gente congela as coisas, por exemplo, quando você pega uma peça de carne
e bota no congelador, né? A baixa temperatura, a água, dependendo de que tipo de congelador você tem, mas em princípio, né, o frio, né, relacionado aqui a uma característica arquetípica, o frio ajuda a preservar os alimentos. Então, se você tem aquelas geladeiras antigas que não são frost free, forma gelo nela. Você tem que até descongelar de tempo em tempo. Então, novamente, o frio, a água relacionada à preservação dos alimentos. Muitos corpos de animais que vão a óbito em locais muito frios, com gelos, depois são descobertos, preservados. Por quê? Né? O gelo ajuda a preservar e então nós associamos essa característica, né, plus de preservar. Né? A polaridade plus também está aqui. Tá bom? E do sentido oposto, a polaridade minus, qual seria? Bom, vamos pensar. Sempre a polaridade oposta. Então, se doadora de vida, aqui a água vai desagregar. Né? Se ela vai nutrir, aqui ela vai fermentar. Tá? Se ela vai preservar, aqui ela vai decompor, vai dissipar. E novamente, não devemos tomar com valoração essas ideias de plus e de minus. Veja, muitas vezes nós vamos querer que fermente. Quando você vai produzir uma bebida, uma cerveja, né, um vinho, você precisa desse processo. Quando você vai fazer uma compostagem para fazer nutrientes, né, para colocar no jardim da sua casa, nas plantas, você precisa da decomposição. E sem água não tem decomposição. Quando você toma um banho, você limpa o seu corpo, o que você está fazendo? Dissipando a sujeira. Num sentido mais espiritual, quando você toma um banho de ervas, um banho de descarrego, a água funciona como um elemento dissipador. Tá certo? Bom, e aqui no hermetismo, como é que a gente trata isso? Ó, aqui na alquimia nós temos esse símbolo aqui, que é o triângulo de ponta-cabeça. Se o símbolo do fogo na alquimia é o triângulo com um dos vértices para cima, aqui no símbolo da água nós temos um triângulo com uma das bases para cima, ou seja, o vértice para baixo, tá certo? E na alquimia, a água ela tem essa importância de ser o meio para o qual os processos alquímicos vão acontecer. E vamos lembrar que a alquimia vai ser, né, a que dá origem à química moderna, e muitas reações químicas, a maioria delas acontecem em meios aquosos. Tá? Então, um dos motivos para qual a água ela é a preceptora de vida é o fato de que as reações químicas, na sua maioria, acontecem em meios aquosos. Bom, onde vamos encontrar na astrologia? Novamente, como no vídeo anterior, 12 signos, 4 elementos, 3 signos por elementos, melhor dizendo, né? Então, signo de Câncer é um signo de água, do elemento água. Escorpião, está aqui. Peixes, também está aqui. E onde mais vamos encontrar aqui? Ó? No tarô. Você que joga tarô, que pretende estudar, vai ver que o naipe de copas, né, representado aqui pelo coração, ele vai ser o naipe do elemento água, tá certo? E novamente, olha só, representado pelo coração, porque ele vai ter esse caráter do magnetismo pessoal, dos sentimentos, dos humores. Quando a pessoa fala, estou de bom humor, a palavra humor, ela tem um processo histórico muito interessante. Mau humor, bom humor. A palavra humor vem de fluido, de líquido, tem essa ideia. Dentro do nosso olho tem um líquido, chama humor vítreo, porque é um líquido transparente e que serve como... ele funciona como se fosse um vidro. Por quê? Porque a luz passa por esse humor, por esse líquido, chega na nossa retina e ele é transparente para a luz poder passar e a gente enxergar tudo, né, da forma que tem que ser. Se ele fosse turvo, a gente enxergava embaçado. Né? Que mais? Bom, os humores na medicina mais antiga, vamos pensar assim, século XVI, XVII, XVIII, o pessoal falava sobre os humores do corpo, ou seja, os fluidos do corpo, tá bom?
a pessoa está com seus humores desregulados, então tem essa questão das águas que está no corpo. Fulano tem mágoa de alguém. Mágoa vem de má água. Ou seja, maus sentimentos, que é o que o naipe de copas no tarô vai falar pra gente, é a jornada do ser humano através do campo afetivo. Então, novamente, o magnetismo, a atração, a simpatia, o carisma associado ao magnetismo, aos sentimentos, ao elemento água. Deu para entender? Eu espero que tenha ficado claro, né? Pois bem, por hoje nós vamos terminar aqui com o nosso vídeo sobre o elemento água. Muito obrigado a você que está acompanhando. Por favor, curta, se inscreva, compartilha, assista até o final. Como você pode ver, estou apresentando uma série de informações ao longo do vídeo, então não temos enrolação. Assista o vídeo até o final, que ao longo do vídeo inteiro tem informações para vocês, principalmente que estão começando, tá certo? Compartilhe com aquela pessoa que você acha que pode se interessar, com aquele amigo que está no caminho da magia, mas não sabe por onde começar. O canal Barca do Caronte é para todos vocês, tá certo? Então, nos vemos nos próximos vídeos e até mais.